Olá, queridos, queridas, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso Clica Aí Jurídico para compartilharmos um pouco mais do conhecimento nas áreas do direito penal, do processo penal e em outras áreas correlatas. Gostaria de agradecer a todos aqueles que estão se inscrevendo no canal, curtindo, comentando. Muito obrigada! A sua participação é sempre muito importante, principalmente nessa fase inicial do nosso projeto. E para você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, participa com a gente. Sempre, quanto mais gente participando e desse fórum de debate, discussões, etc., muito mais legal. O nosso tema de hoje é sobre processo penal. Na verdade, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os atos na audiência de instrução e julgamento. E nós temos do procedimento ordinário, lembrando. E nós temos um método mnemônico para a gente aprender a ordem desses atos na audiência de instrução e julgamento, no processo penal, no procedimento comum ordinário, que é o otário. E quando eu falo nesse método mnemônico, os alunos geralmente acham graça. Otário, é fácil de decorar. Então, nós começamos com a letrinha O. Fiz até aqui para vocês, aqui em post-it, né, as letrinhas para a gente ir tirando. Letra O. Primeiro lugar, a gente tem a oitiva do ofendido, da vítima, daquela pessoa que sofreu o crime, que sofreu aquela agressão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. O juiz, portanto, vai colher o seu depoimento. Depois, nós temos aqui a letrinha T. A letrinha T, na sequência, então, nós vamos ouvir as testemunhas. Primeiro sempre as testemunhas de acusação e depois as testemunhas de defesa. Lembrando que se o juiz inverter a ordem das testemunhas e isso causar um prejuízo real para a defesa, nós podemos anular a audiência de instrução por conta dessa inversão da ordem. Então, sempre ficar ligado em relação a isso, tanto na prova da ordem ou nas provas de concurso público que vocês forem fazer, quanto na vida forense mesmo, na vida prática. Se acontecer, pedir pela ordem, né, e pedir para que conste em ata, para depois a gente conseguir lá na frente, eventualmente, uma nulidade. Na sequência, nós temos a letrinha A. Então, pela letrinha A, nós vamos ouvir o perito e os assistentes técnicos. O perito, não necessariamente nós vamos ouvir, desde que seja necessário, desde que no laudo pericial tenha ficado alguma dúvida que as partes queiram tirar ou mesmo o juiz. E na sequência nós podemos ouvir os assistentes técnicos também, caso no laudo deles tenha constado alguma coisa que necessite ser esclarecida pelas partes ou pelo juiz. Não necessariamente eles serão ouvidos, portanto, eles só serão ouvidos a requerimento dessas partes ou então por necessidade para a correta formação da convicção do magistrado. Na sequência, nós temos a letrinha R, que aqui tá ao contrário para vocês, né, porque eu estou com a câmera. A letrinha R, então, nós teremos na sequência o reconhecimento de pessoas e coisas. Desde que seja necessário, nós faremos o reconhecimento tanto de pessoas quanto de objetos. Depois, nós temos a letrinha I. A letrinha I corresponde ao interrogatório do réu. Então vejam, essa parte é extremamente importante e aqui eu gostaria de passar uns minutinhos a mais com vocês. Por quê? Porque antigamente o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento era o interrogatório do réu, que era tido como meio de prova, tal como esses outros que nós estamos verificando aqui. Porém, com o passar do tempo e com o desenvolvimento do processo penal e até mesmo da ampla defesa, que é um princípio constitucional, a doutrina passou a entender o interrogatório do réu não como meio de prova necessariamente, mas como meio de defesa. Para alguns autores, trata-se ao mesmo tempo de meio de prova e de meio de defesa, como por exemplo o Nicolite. Ele defende isso. É as duas coisas ao mesmo tempo, é meio de prova e meio de defesa. Mas se for para a gente estabelecer aqui uma prioridade, o interrogatório, mais do que um meio de prova, é um meio de defesa. Então, a questão da defesa, da oportunidade de se dar a defesa
para que o réu fale aquilo que ele quiser no momento do interrogatório é muito forte. E é por isso que o interrogatório saiu do primeiro ato da audiência de instrução e julgamento e foi para o último. Por quê? Porque esse réu, ele já tem conhecimento de todas as provas que foram produzidas no processo e ele tem a oportunidade, portanto, de contradizê-las, de dar a sua versão, de explicar melhor esses fatos, de se defender de forma ampla, como diz a nossa Constituição Federal. E por último, para formar o otário, nós temos a letrinha O. A letrinha O, ela vai, portanto, ser relativa aos debates orais. Então, as alegações finais, que inicialmente são orais. O juiz vai conceder vai conceder tempo para que as partes se manifestem sobre a prova produzida. Porém, caso se trate de um caso de maior complexidade, então aí o juiz pode converter esses debates orais em memoriais escritos. E aí nós teremos a apresentação desses memoriais pelas partes. Depois disso, o juiz, então, ele vai dar a sentença, que vai ser a decisão de primeiro grau, de primeira instância, passível de recurso por meio da apelação. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada, continue com a gente. Estamos aí no Clica Aí Jurídico. Beijo grande, até semana que vem.